Vereadores, senhor presidente, mesa diretora, vereadores e vereadoras dessa casa, ainda os que estão nas galerias, nós já estamos aqui passando bem da hora do almoço. Eu subi à tribuna para registrar aqui uma fala com relação aos requerimentos feitos pelo nosso mandato. Destacar aqui o trabalho dos nossos assessores, que diuturnamente estão pelas ruas da cidade do Recife, que estão também nas unidades de ensino da rede municipal. Mas eu queria dizer aqui, claramente, que esse é o papel dos vereadores e vereadoras dessa casa. Se nós não tivéssemos essa prerrogativa, nada disso chegaria nessa casa. Não chegariam os requerimentos, não chegariam as solicitações das pessoas e não precisava de vereador. Não é? Não precisava ter uma casa legislativa. Mas, graças a Deus, que nós temos uma casa legislativa, graças a Deus que nós estamos na democracia e que a gente pode trazer aqui todos e todas as solicitações e requerimentos que a população precisa. Eu vou começar nos requerimentos que foram feitos por nosso mandato, que traz indicações de infraestrutura para a cidade. A gente não vai fazer aqui, abre aspas, um relato do mundo fantástico de Bob, que a gente tem uma cidade que é um canteiro de obras, isso é verdade, a gente precisa registrar isso aqui. O prefeito João Campos e as demais secretarias que fazem parte da gestão dele estão todos os dias nas ruas entregando obras e mais obras. E isso não vai fazer com que esta pauta deixe de ter requerimento. Nós temos uma cidade complexa, cheia de desafios. Recife é uma cidade cheia de desafios. E a gente precisa ir buscar esses desafios para trazer para as pautas e cobrar das secretarias e do prefeito. Semana passada, o prefeito, com alguns vereadores aqui presentes, eu não pude estar, entregou 4 ruas, numa única tarde, salvo engano, final de tarde. Alguns vereadores estavam presentes. 4 ruas tinindo do projeto que está em curso. Mas neste bojo de requerimento, eu trago aqui solicitações, por exemplo, da rua Justina Assunção de França, lá no Sancho, que os moradores pedem para que o programa Rua Tinindo chegue lá. Isso aqui não quer dizer que a cidade está o caos, que a cidade não tem obras, que todas as ruas estão precisando se encaixar, serem contempladas com o programa Rua Tinindo, não. Isso quer dizer que os moradores da rua Justina Assunção de França solicitaram ao nosso mandato que entrasse no programa Rua Tinindo. Ponto. E a gente vai aqui encaminhar para a URB, para a Enlur, para que a rua Assunção de França, Justina Assunção de França, seja contemplada com o Rua Tinindo, como outras ruas estão entrando. Temos também aqui algumas solicitações para o programa Tá Aprumado, que é uma outra demanda que a gente está sempre trazendo aqui na tribuna, vereador Luiz Eustáquio, e Vossa Excelência sabe, que passa muito na questão da educação ambiental. Infelizmente, a população ainda tem muita dificuldade de entender o local de colocar o lixo, mas tem dificuldade de um jeito que a coleta de lixo passa 3 vezes no dia. Já viram isso? Mas é isso que acontece nos bairros mais populares, onde estão as pessoas de maior vulnerabilidade. 3 horários de coleta de lixo, enquanto alguns outros bairros, essa coleta, por exemplo, o bairro de Boa Viagem, a coleta é feita 3 vezes na semana. E aqui a coleta de lixo 3 vezes na semana. E o lixo é colocado no horário certo, final da noite, caso contrário, há multas, há sanções para os condomínios, para os imóveis, enfim. Mas existem locais e comunidades mais vulneráveis onde, apesar da coleta passar 3 vezes, existem ainda amontoados de lixo em muros, pasmem, na frente de unidades de ensino, em postos de saúde, e não é a gestão que faz isso, não. E não é a gestão também que deixa de recolher o lixo, não, muito pelo contrário. Então, vai ter requerimento aqui, sim, de vereadores e vereadoras dessa casa pedindo para implantar o programa Tá Aprumado, para poder a gente conscientizar a população, o local correto do lixo, a destinação correta, e assim a gente possa contribuir enquanto mandato, enquanto vereadora dessa casa, e alcançar as pessoas. Por exemplo, na rua Papa João 23, no bairro de Tegipió, precisa urgente. Nós fizemos a retirada 2 ou foi 3 vezes lá, o caminhão saiu, a população voltou a depositar lixo, de frente a uma igreja, a Igreja Batista de Tegipió. A gente está pedindo aqui, o programa Tá Aprumado, para conscientizar com a pintura do muro, as pessoas passarem ali, receberem um ganchinho para colocar seu lixo pendurado na grade. Mas a gente não vai deixar de botar aqui, não.
Porque esse é o nosso papel. Agora, a gente também não vai dizer que está o caos. Olha, a rua, João 23, Papa João, está o caos de lixo, porque o prefeito não recolhe o lixo. Isso não é verdade. A gente tem que colocar aqui o que é verdade. A verdade é que a rua precisa do taprumado, porque a população tem dificuldade ainda em destinar o lixo no horário certo, deixar lá pendurado, ou não colocar amontoado no muro. E essa é uma realidade que a gente tem que admitir aqui nessa tribuna. Ser responsável para dizer que a rua está calçada, está saneada, a coleta de lixo acontece, mas as pessoas colocam lixo no muro da igreja. Eu ouço com atenção o vereador Carlos Muniz. Professora Ana Lúcia, nossa vereadora, ela tem experiência no dia a dia, tanto nas escolas como nas comunidades. O requerimento é um instrumento extremamente democrático. E quando você faz o requerimento, o executivo verifica todos os nuances, quer seja uma empresa que joga o lixo indevido, a comunidade que não obedece ao horário da coleta, aquela rua em que o estudo de bacia da drenagem não pode ser pavimentada, tudo isso é analisado. E o mais importante é que o político, o vereador, ele está para ajudar a cidade. Então, não confundir exatamente o que a senhora expôs com a política de terra arrasada. Até porque o requerimento é um instrumento em que você dá uma satisfação, não só à comunidade, como não é o papel frio apenas de você fazer. Você, eu e alguns vereadores aqui vão atrás verificar o caminho para atingir o resultado que aquele requerimento é feito. Então, parabenizar a senhora pelos requerimentos, pela verdade em que você coloca todas as situações e aguardar que as pessoas tenham o bom senso, principalmente não pegar um ponto e focar como tudo aquilo fosse geral, que fosse tudo negativo, que nada dá certo, porque o maior contribuinte nas boas intenções para o Recife são os vereadores. Obrigado pela parte. Obrigada, vereador Carlos Muniz, incorporo vossa parte. Nós temos aqui 3 ou 4 requerimentos praticamente com o mesmo teor. Nós temos aqui, indicação de capinação a Enlurbe para realizar capinação, varrição e limpeza. Aí tem a rua Japecanga, no bairro do Prado. A gente tem a rua Tertuliano de Araújo, no bairro de Tegipió. A gente vai ter também a rua Carlos Gomes, no Prado, para fazer capinação, varrição e limpeza. Isso quer dizer o seguinte, capim cresce. Varrição precisa ser diária e contínua. Então, quando a gente chega naquele bairro, a população pede. Precisa fazer a varrição, precisa fazer a capinação. Com 15 dias pode voltar lá. Tem que fazer de novo. Capinação e varrição. Varrição tem que ser feita diariamente. E capinação quase que, principalmente com o tempo chuvoso. Você tem que fazer 15 dias. Esse é o papel do vereador. A gente tem que colocar no papel, colocar as fotos e solicitar. Eu ouço com atenção o vereador Luiz Eustáquio. Vereadora Ana Lúcia, a senhora que é professora, uma professora muito boa. Eu queria lhe sugerir botar a oposição na sala de aula, para poder ter um pouquinho de forma de organização, de como as coisas acontecem na cidade, ponto a ponto, e não fazendo... Mas não é isso que eles querem. Infelizmente, vereadora, o que você está falando aí é a realidade da cidade. Qualquer cidade. É a realidade de uma casa, vereador. De uma casa. Você tem lixo dentro de casa, você tem compra para fazer, você tem uma maçaneta para consertar. Outro dia desse, eu vi um vereador dizendo que uma unidade de saúde tinha uma maçaneta quebrada, que era um absurdo, que o prefeito era o culpado. Eu digo, meu Deus do céu, que esse prefeito tinha que se multiplicar. E olha que ele tenta se multiplicar, viu? Porque inaugura 6 ruas num lugar, inaugura uma barreira no outro, dá um ordem de serviço em outro. Ele tenta, mas desse jeito é difícil. Não consegue, não. A fechadura quebrou, é o prefeito. Um buraco é o prefeito. É papel de quem está no executivo cuidar, sim. Mas eles têm os profissionais que estão ali fazendo o trabalho no dia a dia. E o nosso papel é pedir. A população fala conosco, nós falamos, chegamos aqui, entregamos o requerimento. Mas primeiro é o seguinte, um requerimento, como alguns tentam dizer aqui,
ele por si só não soluciona a questão. Você tem que botar um requerimento e procurar os órgãos para que a situação seja solucionada. Ultimamente está acontecendo aqui o seguinte, se bota um requerimento, aí a prefeitura vai fazer o que já ia fazer, o que já vem fazendo, e aí diz, fui eu. Foi por causa do meu requerimento que a prefeitura foi lá. Eu estou vendo isso aqui, a gente está... E as pessoas tentando direcionar uma crítica, direcionar a crítica ao prefeito da cidade do Recife. Quer dizer o seguinte, falando de educação, porque também tem requerimento de educação que a vereadora vai discutir aí, nós éramos a 16ª educação dos municípios, nós somos a 6ª. Nós avançamos. Tem ainda coisas para fazer? Lógico que tem. Tem alunos precisando mais profissionais? Lógico, é verdade. Mas que a prefeitura, o que o prefeito está trabalhando na direção de poder solucionar, ele tem feito isso. Quantas creches ele fez? Quantas creches foram feitas? Gente, e aí chegar aqui e dizer, é um caos, e aí diz que não é tempestade num copo d'água. É sim, é tempestade, quer fazer tempestade, quer parecer que está tudo errado, mas não está não. O povo da cidade do Recife sabe e vê, não é cego, que a prefeitura está fazendo muito pelo Recife. Obrigada, vereador Luiz Eustáquio. Agora eu vou destacar os requerimentos da educação. E aí nós temos o 5701, que trata da Escola Menino Jesus, fica ali na Domingos Ferreira, quase que de frente à escola que eu fui gestora. E ali a gente pontua o excelente trabalho feito pela equipe gestora, pelos profissionais da educação que ali estão. E, de fato, quando a gente se propõe a fazer mais na educação, vereadores, a gente também se desafia a ter mais problemas. Por exemplo, se eu multiplico o número de vagas em creche, eu vou multiplicar o quantitativo de profissionais, de unidades, e tudo isso vai me trazer mais demandas, multiplicarão as minhas demandas e necessidades. Então, é claro que na Escola Menino Jesus, bem como na Escola Municipal Campina do Barreto, que também, diga-se de passagem, tem um excelente trabalho com professores e gestores fazendo lá o seu trabalho de atendimento imediato à comunidade, a gente também tem a Escola Municipal de Tempo Integral, o Paulo VI, ali na linha do tiro, também com um desafio gigante com os estudantes o dia inteiro, para ofertar a educação dos anos finais do ensino fundamental. Em todas as 3 unidades de ensino, as demandas são muito parecidas. Inclusive, quando a gente trata de acompanhamento às crianças que são laudadas e estão no mundo da atipicidade. É uma realidade. Nós participamos recentemente de uma audiência pública, o promotor deixou claro que o município precisa urgentemente resolver essa questão e só se resolve com contratação imediata. Nós já cobramos nessa tribuna e a gente vai continuar cobrando, vereador. É preciso que esses profissionais cheguem à escola de imediato. A gente chame a lista remanescente dos concursados, que a gente faça, se não tem mais concurso, uma chamada temporária com a seleção simplificada. Esses estudantes não podem ficar sem o acompanhamento. Mas eles estão inclusos, eles estão na escola. Agora, a inclusão precisa acontecer de forma totalitária. O profissional é a ponte entre o professor e a família e o aluno. Então, esses profissionais precisam urgentemente, e a gente não vai aqui negar nem botar pano quente. Eles precisam estar com acompanhamento. Isso é a legalidade, isso é o cumprimento da verdadeira inclusão. A gente também precisa aqui destacar que as unidades estão pedindo ampliação de espaços, e isso porque chegaram mais alunos, a gente está atendendo uma demanda maior. E é claro que quando a gente está tendo uma demanda maior, a gente precisa fazer ampliações. E se a escola tem espaço, a gente chega lá e a comunidade diz, precisa ampliar esse pátio, precisa ampliar esse espaço de recreação, mas isso não quer dizer que a escola está caindo aos pedaços, tem que estar escorada com coluna e vai cair na cabeça da população que está ali dentro, não. Não é esse o discurso que tem que ser feito, a gente precisa ter responsabilidade. Nós temos hoje unidades de ensino na cidade do Recife, que, diga-se de passagem, a gente precisa restringir os critérios, inclusive para atender, em primeiro lugar, o filho e a filha do trabalhador, aquele que está no CAD único, porque cada vez mais a classe média procura as unidades da rede municipal de ensino. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que elas estão melhores do que algumas escolas da rede privada que se paga para estudar. E aqui eu não faço um discurso contra a escola privada, muito pelo contrário. O serviço da educação também é oferecido pela rede privada e quem pode pagar, pague. Mas a escola pública é para quem não tem
condições nenhuma de estar na escola privada, e é um direito constitucional, e ela tem que ser de qualidade, escola boa, com profissionais também com formação continuada para atender os nossos estudantes. Então, aqui, as demandas, em sua maioria, é exatamente a demanda vamos dizer assim, do material humano, certo? Do acompanhamento para os estudantes que estão no mundo da tipicidade, do acompanhante para estar nas salas de múltiplas aprendizagens, e isso é uma realidade. Então, a gente cobra aqui a Secretaria de Educação, a secretária que recentemente assumiu a pasta, que dê continuidade urgente a essa contratação, esse chamamento, para que a gente possa completar, no sentido de acolhimento da inclusão completo, com o profissional, a sala com múltiplas aprendizagens funcionando, mas lá também tem a acessibilidade, os banheiros estão ok, as cadeiras estão lá para atender os diferentes. A gente precisa destacar aqui. E que bom que a gente pode destacar nessa tribuna, porque a gente é vereador e é procurado para isso. Nossa equipe vai continuar nas escolas atuando no sentido de contribuir, respeitando o espaço escolar, respeitando aquela comunidade, a dinâmica, a rotina pedagógica e garantindo aos profissionais que a gente está indo para contribuir. Não para promover o caos, não para assustá-los, não para causar com eles, muito pelo contrário, a gente vai para trazer soluções. Daqui a gente encaminha para a Secretaria de Educação, encaminha também com cópia para o Ministério Público para acompanhar isso, porque a gente não vai botar pano quente, precisa. Então, vamos atuar diretamente disso enquanto mandato. Por isso, peço aos meus pares, aos ímpares também, voto sim nesses requerimentos. Muito obrigada.